Olá, pessoal! De volta com nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, gravando agora o vídeo com vocês. Eu passei um tempo, um bom tempo, gravando só o áudio, só falando, colocando uma imagem, para não deixar de fazer os estudos, porque eu não estava conseguindo gravar. E agora eu voltei aqui, tentando gravar os vídeos, estudando com vocês. E a gente continua da onde a gente parou nos áudios, né? O último vídeo que eu gravei foi, deixa eu recuperar aqui, foi sobre instruções dos espíritos, perdão das ofensas. A gente está aqui no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E dando continuidade, a gente vai entrar na indulgência, na parte que fala da indulgência, itens 16, 17 e 18. E a indulgência, pessoal, é falar de perdão, né? É falar dessa coisa tão difícil pra gente ainda, que é conseguir perdoar o outro. Só que quando eu falo aqui de perdoar o outro, eu não tô nem falando de uma coisa muito grave que a pessoa tenha feito pra você. A indulgência, ela passa por coisas mínimas no nosso dia a dia e que são igualmente difíceis dependendo desses espíritos que estão convivendo, né? Então, por exemplo, você que convive com alguém, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, você deve ter aqueles momentos, né? Independente se você mora junto ou não, pode servir para alguém do trabalho também. Deve ter aqueles momentos que você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais essa pessoa. Por que a pessoa faz isso desse jeito? Ou por que a pessoa é tão lenta? Ou por que a pessoa é tão rápida? Ou por que a pessoa, né? Qualquer convivência que a gente tenha, se você tá aí me ouvindo, você vai lembrar de alguma coisa que te irrita na pessoa ou que a pessoa irrita você, né? Que você fique irritado ou que você também provavelmente irrita essa pessoa em alguma coisa. Era isso que eu queria dizer. E isso é ter a indulgência, é trabalhar a indulgência. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, pessoal, o que o Kardec traz para nossa leitura são situações que a gente tem que entender como meta, tá? Eu tô fazendo esse estudo aqui com vocês, mas é óbvio que eu também ainda não sei, não consigo ser indulgente. Eu posso até conseguir em alguns momentos, mas em vários outros eu também não consigo. E a gente lê, a gente estuda tanto que é para ver se, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para ver se uma hora isso entra na nossa cabeça e se a gente consegue, além de entender, praticar. Que é o que ele inclusive fala aqui no momento do livro, né? Ele fala assim, é algo que o homem deveria fazer, é algo que deveria estar dentro dele e o homem pouco usa, que é justamente o que acontece conosco. Por mais que a gente saia do centro espírita, a gente sai desse estudo aqui, a gente fala assim, agora eu vou ser indulgente. Basta uma pessoa fazer na rua, na nossa casa, uma coisa que a gente não gosta, que a gente já fica o quê? Revirando os olhos. A gente não aguenta, a gente já faz uma grosseria, né? Se alguém do nosso trabalho, se alguém do nosso convívio, eu falo trabalho porque assim a gente passa muito tempo no trabalho, né? Então é um ambiente mais propício às vezes disso acontecer, mas pode acontecer em qualquer lugar, alguém que tem um comportamento diferente do seu, do nosso, e a gente tenha essa dificuldade de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. E aí, qual é o nosso primeiro comportamento, né? Primeiro dá aquela revirada de olhos e fala assim, meu Deus do céu, não tenho paciência com essa pessoa, só porque ela é diferente de mim, né? Ou, às vezes, ela realmente está fazendo algo errado. E aí, o que o Kardec fala pra gente? Então, eu não posso recriminar aquela pessoa, eu não posso falar que ela está fazendo errado? Pode. Não se trata de não poder falar. No Evangelho segundo o Espiritismo, em vários momentos, ele fala da intenção. O que vale é a nossa intenção. Qual a intenção que eu tive ao falar aquilo? Foi corrigir a pessoa? Ou foi expor aquela mesma pessoa na frente de todo mundo? Para muitas vezes falar que eu estava certa, né? Então, a indulgência, ela passa por todas essas coisas, que é perdoar o próximo, entender o próximo. E para a gente conseguir fazer isso, pessoal,
A gente tem que se colocar no lugar do outro. Hoje se fala tanto em empatia, né? Ah, porque tem que ter empatia. Mas como é que se tem empatia? Onde que compra? Que botão que a gente aperta para ter empatia, de repente, né? A gente só começa a ter empatia pelo outro quando a gente se dedica a tentar entender o que o outro está passando. É por isso que o Kardec, ele vem aqui falando. E aí, se a gente pega para ler, ele já começa, o item 16, ele já vai começar falando assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso, né? Que eu acabei de falar. Então ele comenta aqui: deve alimentar, o homem deve alimentar esse sentimento sempre, mas na verdade ele pouco faz uso. E aí ele continua aqui, ó: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Nesse momento eu vou ali rapidinho e já volto. Porque, gente, eu tô fazendo esse estudo de novo. Eu tô fazendo esse estudo aqui com vocês porque é o que falam no centro, né? A primeira pessoa é aquela que vai ouvir. Quem tá falando é a que mais vai ouvir, né? E, gente, é muito difícil não ver o defeito da outra. Até porque, lembra daquela história de que a gente acaba usando as pessoas como um espelho e, na verdade, o que incomoda no outro é o que a gente tem, né? Então, é muito difícil não se incomodar com o defeito do outro. Esse defeito do outro, às vezes, é algo que é só o que ele tem diferente de mim. É só o que a pessoa tem de diferente de mim. Então, por isso que ele fala, ter indulgência é não reparar nesse defeito do outro. É não ficar fazendo o que a gente mais faz, né? O que eu mais faço, o que eu faço muitas vezes. E eu tô falando de mim porque eu não posso falar de vocês, eu não sei como é que vocês se comportam, né? Mas assim, a gente vira e mexe e corre nisso. Fala assim, porque fulano ninguém merece. A gente comenta da roupa, a gente comenta do corte de cabelo, a gente comenta da postura. E é como eu falei, muitas vezes o nosso comentário, ele é falando de uma coisa assim, até boa, né? No sentido assim, poxa, fulano agiu errado, não precisava daquilo, né? Às vezes pode ser, mas às vezes, pessoal, não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que é um comentário que poderia muito bem passar, deixar pra lá, porque nós não estamos sendo indulgentes. E aí, continuando. Ao contrário, então assim, ao contrário, ao invés de você sair falando por aí, né, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas ainda evidenciam com pérfida intenção, né? Então aqui palavras do Kardec do que eu estava falando até um tempinho atrás. E aí ele fala aqui, ó, pessoal, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, né? Ou seja, não é ficar se preocupando com a vida alheia, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo nesse caso, tenha cuidado de os atenuar quanto possível. Não faça observações chocantes. Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos. E olha o que ele vai falar agora. E as mais das vezes velados, né? Então, assim, se a sua intenção realmente, se a nossa intenção realmente é chamar a atenção daquela pessoa para ela melhorar, chama num cantinho. Fala, chama para conversar, meça, né, que nós possamos medir as nossas palavras ao falar com as pessoas, se for a nossa boa intenção. Depois, pulando um pedacinho, quantos só tereis olhares severos sobre vós mesmos. Ele vai falar mais um pouco à frente, daqui a pouco a gente vai ler, sobre a necessidade de ser severo conosco, mas não com os outros. E isso nos lembra o quê, pessoal? Não ver a trave que está no nosso olho, mas estamos vendo o argueiro que está no olho do outro. É uma observação para que nós possamos estar atentos, quando ele fala ser severo conosco, para que nós possamos estar atentos às nossas imperfeições. E nós, sim, olhando para dentro, a gente provocar essas alterações na gente.
mas com o outro buscar ser paciente, buscar ter a empatia. E é interessante que se você pensar, né, se a gente pensar que o outro vai estar agindo da mesma forma com você, as coisas vão se equilibrando, né? E aí porque aqui é instruções dos espíritos, então assim, são algumas instruções. Essa a gente deu uma resumida, nessa primeira ele termina falando: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. E na sequência ele vai continuar falando de ser indulgente. O texto é sobre isso, né? São várias instruções sobre isso. E ele fala: sede indulgentes com as faltas alheias. Olha aí a parte difícil, né, para todo mundo. Quaisquer que elas sejam. Gente, ele pede pra gente ser indulgente com as faltas alheias e qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então, ele vem falando aqui, e na verdade, assim, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você, né? Foi o que Jesus nos trouxe lá atrás e continua aí, né, permeando o nosso cotidiano essa mensagem. Se eu quero ser perdoada pelos meus erros e pelas minhas faltas, então eu também tenho que perdoar o outro. Eu tenho que ser indulgente com o outro e com as faltas alheias. E aí aqui ele vai seguindo, né? Vai falando dessa parte de perdoar, vai falando de como deve ser o nosso comportamento, pensando em como nós gostaríamos que fosse dos outros conosco. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituir a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Gente, meta de vida. É substituir aquela cólera, sabe? Aquela raiva que vem na gente, aquele fogo que a gente fala assim, eu não aguento, eu vou ficar, né? Não tem aquele momento que a gente fica cheia de raiva? Esse momento, vou até mudar minha voz aqui, ó. Esse momento, ele tem que ser transformado em amor. A gente tem que conseguir fazer isso, porque a verdade é que a gente não sabe amar ainda, nós não sabemos o que é o amor. Continua, ó. Segui esse modelo divino, caminhar em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele em letra maiúscula, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. E para finalizar, a próxima instrução dos Espíritos, ele vai falar do próprio Espiritismo, né? Que é quem nos ensina, quem nos traz esse presente sobre como perdoar. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem, tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração sincera. Caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, pessoal, esse texto ele fala sobre perdão, sobre amor, sobre caridade, porque tá tudo ligado, sobre bondade, né? Você que tá aí acompanhando os nossos estudos, se você não viu, né, dá para voltar lá na playlist e acompanhar. Alguns estão em áudio, alguns estão em vídeo, mas está na sequência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem que fica é essa, de que a gente pratique o perdão, a caridade, o amor
todas essas coisas nós temos que praticar, porque são coisas que nós não sabemos fazer. E assim como tudo que você não sabe fazer, tudo que eu não sei fazer, tem que ser praticado. Eu não sei se vai ser nessa encarnação, eu não sei quantas encarnações ainda vão demorar para que a gente consiga praticar essas coisas, né? Para que a gente tenha mérito praticando essas coisas. Mas o que eu tenho certeza, dito aqui pelo próprio Kardec, pela espiritualidade amiga, é que é da lei do progresso, né? Nós um dia vamos almejar isso, vamos conseguir perdoar, amar, fazer a caridade e ser indulgentes com o próximo, tá bom, pessoal? Eu espero vocês no próximo vídeo. Continuem estudando, me mandem as dúvidas, vamos trocar ideias. Eu tô aqui aprendendo junto com vocês. Até lá!